Olá, seja bem-vindo ao vídeo de número 3 do tópico 5 de computação para engenharia. Estamos falando sobre comandos de repetições e eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB. Bem, já acabamos de falar no vídeo anterior sobre o comando while e agora neste vídeo vamos falar sobre uma outra estrutura disponível para implementar comandos de repetição, que é o comando do while. Vocês estão vendo aí a sintaxe do comando. Ele começa com a palavrinha do. Aí você pode ter um comando só, em especial que você queira executar de forma repetida, ou você pode, claro, abrir chaves para execução de um bloco de comandos. Ao final da execução daquele bloco ou do comando em especial, você termina com a palavrinha while e aí, claro, vem a expressão da condição de repetição. Então, eu coloco agora a expressão da condição de repetição logo após a palavra while e encerro com o comando com ponto e vírgula, como vocês podem ver aí também no slide. Muito bem. Qual é a diferença dessa estrutura para a estrutura while? A princípio, você pode, claro, implementar qualquer estrutura de repetição com o comando while ou com o comando do while, mas às vezes é mais prático, mais conveniente trabalhar com o comando do while. No comando do while, vocês reparem nessa observação, que o comando ele sempre vai entrar, né, usando o comando do while, você sempre tem no mínimo pelo menos uma execução do comando que estiver dentro do bloco ou do bloco de comandos. Isso acontece justamente porque você faz o teste aqui, né, da condição de repetição. O teste ele é feito após o comando ser executado. Então você primeiro executa o comando e depois testa a condição de repetição. E é por isso, né, diferente do comando while, em que, né, a gente tem lá o teste e aí os comandos. Então, né, vejam que para eu executar desde a primeira vez, eu vou fazer aqui o teste da condição de repetição. Então, a diferença é essa. A rigor, você consegue implementar estruturas de repetição, seja com while ou do while, mas há situações em que pode ser interessante você trabalhar com o comando do while por conta dessa particularidade aqui, que aí você garante pelo menos que no mínimo uma vez aquele comando ou aquele bloco de comandos será executado. Vamos ver um exemplo de aplicação do comando do while no famoso problema do máximo divisor comum, o algoritmo de Euclides, para calcular o máximo divisor comum. Esse algoritmo, ele muito elegante, ele, né, estabelece, né, ele é montado em cima desta propriedade, dessa, né, afirmação que vocês estão vendo no slide. O MDC entre dois números, supondo que esses dois números x e y, x é maior ou igual a y, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre os dois números, aquele número que divide de forma exata ambos os números, e que é o maior, né, possível, ele vai ser o próprio y, que é o menor dos dois, né, x é o maior, y é o menor. O máximo divisor comum vai ser o próprio y se y é divisor de x, né? Ou seja, quando eu falo aqui que o resto da divisão de x por y dá zero, é isso que eu estou, né, constatando, que y é divisor de x. Então, se y é divisor de x, ele mesmo,
e ele é menor, né, entre os dois números ele é o menor valor, naturalmente ele é o máximo divisor comum. Divide ele mesmo e divide o número x. Caso contrário, é aqui que vem, né, a parte interessante, caso contrário, você vai fazer o MDC de x com y, vai ser o MDC do y, do menor valor dos dois, com o resto da divisão entre eles. Ok? Então, veja que esse método permite eu realizar, por exemplo, operações de máximo divisor comum de uma forma iterativa, repetitiva, até que eu chegue nessa condição aqui de resto zero. Como é que eu posso fazer isso? Vamos fazer isso através de um laço de repetição, implementado aqui no caso, com o comando do while. Então veja, eu começo aqui, claro, primeiro estamos assumindo que as variáveis x e y já têm os valores armazenados e que x é a variável que guarda o maior valor, y é a que guarda o menor valor. Aí a primeira coisa que eu faço é o cálculo do resto, ok? E aqui eu estou fazendo já, né, algumas operações de transferências de variáveis, né, porque na próxima, se eu for voltar a executar a operação, repare que eu estou passando o meu y para o x, então ele vai passar a fazer o papel na próxima, né, na próxima iteração do meu laço deste primeiro termo aqui, e eu estou passando o meu resto para o y, então ele vai fazer o papel deste termo aqui na operação de resto, que é justamente este caso aqui, este caso 2 da propriedade do máximo divisor comum entre dois números inteiros. Então, essas duas atribuições já estão, digamos assim, sendo atribuições que eu diria de preparação para o caso do comando while, do while voltar a ser executado. Mas antes disso eu vou verificar o quê? Se o resto ele se tornou zero. Então, por exemplo, se o y já é um divisor do meu x, o valor da variável r vai ser igual a zero, esse teste de condição de repetição aqui vai ser falso, e aí o programa, né, o laço de repetição se encerra e você já tem o resultado justamente no caso aqui, na variável y. Ok? Muito bem. Vamos ver o resto do código. Vocês podem ver, né, justamente ele aí também, ou baixar, né, pausar o vídeo ou ver depois, né, baixando o exemplo completo nesse arquivo mdc-completo.cpp. Vamos vê-lo aqui também no nosso vídeo. Então, vocês estão vendo a tela aí. Este é o exemplo completo, né, o MDC-completo. Ele então começa com uma leitura. Então eu vou calcular o MDC, eu estou fazendo um programa que calcula o MDC entre dois números digitados pelo meu usuário. Então eu leio do teclado, da entrada padrão. Depois disso eu faço só um ajuste para garantir que o x seja o maior valor e o y seja o menor valor. Então vejam aqui, né? Se número 1 é maior ou igual a número 2, eu atribuo ambos nessa ordem a x e y. Caso contrário, eu atribuo ambos em ordem inversa. Aí aqui eu tenho o algoritmo de Euclides de fato, em que eu vou, como vocês percebem, implementar essa operação de iterativa de cálculos de resto, enquanto eu não chego a um valor de resto zero. E aqui, ó, a gente incluiu aqui no exemplo uma linha de comando adicional que vai imprimir os valores enquanto as repetições estão sendo executadas das variáveis x, y e resto. Reparem aí que tem um caractere especial diferente, /t.
Esse caractere especial diferente é o caractere que representa o comando Tab, a tecla Tab do nosso teclado. Então, isso aqui vai servir só para deixar numa formatação mais elegante, tabulada, as informações, e aí a gente vai poder ver passo a passo o algoritmo sendo executado. Vou aqui então compilar e executar para a gente. Deve demorar um pouco por conta da gravação do vídeo. Ainda está processando aqui, vamos ver. Agora sim. Então imagine que eu vou querer agora calcular o máximo divisor comum do, por exemplo, do 89 com o 72. Então vejam aí, né, que no caso o MDC não foi muito bem sucedido, né? Os dois números são primos entre si aí. Você tem, né, o x inicialmente com valor 89, o y com valor 72, o resto é 17. Então, como o resto não é zero, na próxima etapa você faz o MDC do y com o resto. Então agora, né, eu transferi aqui o x para 72, o y passou a valer 17, o resto da divisão é 4, de novo o resto diferente de zero. Eu faço na próxima etapa o MDC entre o y da etapa anterior e o seu resto. Vamos tentar colocar aqui algum outro, um exemplo que dê, né, algum máximo, algum divisor comum maior. Então, acho que vou colocar 81 e 72. Eu acho que agora, aí sim. O MDC é 9. Então, veja que o resto da divisão de 81 por 72 é 9 e o resto da divisão de 72 por 9 é 0. Porque afinal, né, 9 vezes 8 é 72. Então, essa é a ideia, é o raciocínio aqui do algoritmo de Euclides. Então, veja que aqui o comando do while ele é interessante porque pelo menos uma vez você tem que calcular a operação de resto para calcular, para ter o MDC entre dois valores. No mínimo, uma vez você tem que tirar esse resto. Se ele já dá zero de cara, ótimo, você já descobriu que o divisor é o número y. Se não, você pode ter, né, você segue, né, fazendo a repetição das operações de resto e atribuindo, né, de y para x e de resto para y a cada passada, justamente para calcular de forma iterativa esse MDC. Aqui eu coloco um outro exemplo de MDC, que no caso aí são dois números pares, e eles em especial só têm o 2 como MDC, e aí vocês conseguem ver justamente que depois de 7 iterações de cálculo de resto, a gente chega no valor de resto zero, e o resultado do MDC é justamente 2. Muito bem, então vamos retornar aos slides aqui. Ok, voltamos aqui aos slides. Vamos ver alguns outros exemplos para discutir, né, um pouco mais essas diferenças entre comando while ou até uso, né, do comando do while e também, claro, ir entendendo um pouquinho melhor casos de uso, digamos assim, situações em que justamente se encaixa a necessidade de comandos de repetição. Esses exemplos estão dispostos aí nos próximos slides, é o soma-n.cpp, o soma até zero.cpp e o soma até zero do while.cpp. Para não ter que ficar, né, nessa alternância do slide para o código,
Eu vou apresentar diretamente o código completo aqui no vídeo, mas vocês, claro, podem olhar com calma os slides na casa de vocês, assim como, obviamente, podem abrir também esses arquivos fonte que estão disponíveis na pasta de exemplos do tópico. Então, vamos voltar para a tela do Windows. O primeiro que nós vamos ver aqui é justamente o SomaN.cpp, que é este exemplo aqui. Qual é a ideia do exemplo SomaN.cpp? Você quer fazer um programa justamente para implementar um sistema de somatório de números. Você pode, uma forma de fazer isso, você tem, né, a informação a priori de quantos números vão ser lidos. Então, a gente define aqui, ó, na linha 10 uma operação de leitura da entrada padrão em cima de uma variável n. Se eu quero fazer o somatório total desses números a serem lidos, eu vou usar uma outra variável chamada soma, que vai receber o valor zero, ela vai se inicializar com o valor zerado, e aí em cima dela eu vou acumular valor a valor que vai ser lido também do teclado, e que eu vou ler na variável parcela. Então aí, veja, eu faço esse processo, então, eu tenho que fazer um processo de leitura repetitiva de quantos valores? N valores. Então eu posso fazer isso justamente através do uso de um comando de repetição. Eu crio aqui um comando while para executar um bloco de comandos. O bloco de comandos que eu vou executar vai fazer o quê? Primeiro, pedir para o usuário inserir uma parcela, inserir um valor, então faço a leitura do teclado desse valor do usuário, armazeno em parcela e aqui eu faço o acúmulo desse resultado. Então estou usando aquele operador aqui de acúmulo, né, que aqui no caso equivale a fazer isso daqui de forma explícita, né, soma igual a soma mais parcela, ou seja, eu pego o valor atual de soma, incremento parcela nele e aí atribuo no valor antigo da variável soma, então sobrescrevo com um novo valor a variável soma, e como a variável n é aquela que controla quantos números estão pendentes de serem lidos, a cada vez que eu faço uma nova leitura, terminada essa leitura e esse somatório da parcela, eu decremento o número de valores ainda pendentes de leitura. Então, a variável n serve como essa contagem regressiva de quantas parcelas, quantos valores ainda faltam serem lidos. Então, esse, né, é outro exemplo aí de uso de comandos de repetição que implementa um somatório através da repetição. Vamos, mais uma vez, compilar e executar aqui para entender direitinho como que é a dinâmica desse programa. Vamos ter que aguardar mais alguns segundos. Muito bem, então imagine que eu vou ler 5 números. Então eu digito, por exemplo, 123, 12, 34, 56, menos 19 e pronto. O programa se encerra, ele fez a leitura de 5 números, ou seja, ele fez a repetição daqueles comandos dentro do comando while 5 vezes e ao final a soma resultou em 206. Vou aqui, aliás já está no perfil de debug, então eu vou aqui só rodar uma única vez com breakpoint no N para a gente ver esse processo de contagem acontecendo aqui dentro do laço. Opa, não sei se funcionou aqui, deixa eu tentar de novo. Agora foi. Então veja, imagine, vamos fazer uma leitura menor, né? Vamos fazer a leitura só de 3 números. Então veja, entrei no meu breakpoint, se eu clico aqui, né? Opa, fechei a janela, vamos voltar, voltei.
aqui, se eu clico na variável, eu tenho o valor dela atual, n está valendo 3, soma, por sua vez, está valendo 0. Aí eu vou fazer a leitura do próximo número. Então agora eu digito 34, dou um Enter. Veja que aí eu já caminhei para o número seguinte. Eu faço o acúmulo, soma já está recebendo o valor 34, e como eu já li um número, eu vou decrementar o contador. O contador agora N está valendo 2. Então, repare que aí, né, eu vou para... Faltam 2 elementos a serem lidos. Eu vou digitar o segundo elemento a ser lido. O programa voltou aqui fez execução da linha 16 de leitura e armazenou na variável parcela, e agora eu vou acumular esse valor em soma. A variável soma, como vocês podem ver aí, está valendo agora 59, e vou decrementar minha contagem regressiva, que agora faz com que o meu n... Opa! O n ainda está valendo 2 aqui? Não, aqui ó, o n está valendo 1. Então vamos para a leitura do último valor. Vou ler aqui, digitar o 10. E vamos voltar para cá, próxima linha, decrementou, somou o valor 10, o valor de n passou a ser 0, percebem? E aí a condição de repetição se tornou falsa e você encerra a execução do comando while com a impressão do resultado. Então, aqui temos a impressão do resultado. Acho que agora aqui de novo o debugger aqui, acho que deu problema. Não, terminou a execução e encerrou o programa. Muito bem, então esse é o exemplo soma_n.cpp. Vamos para o próximo exemplo, que é o soma até zero, uma variação do exemplo anterior. Então imagine agora que você quer fazer um loop de laço, né, um laço indeterminado, desculpa, um loop de fim indeterminado ou um laço de fim indeterminado. Como a gente viu no vídeo anterior, isso acontece quando você tem, você não tem nenhuma condição explícita, uma quantidade pré-definida de repetições que vão acontecer, seja em termos de uma constante ou seja em termos de uma variável. Isso está sendo ilustrado justamente nesse exemplo soma até zero.cpp. Repare aqui que ele pode, esse programinha aqui se assemelha à ideia de um programa de caixa de supermercado, por exemplo, ou caixa de uma loja, em que você vai inserindo valores de preços de produtos que estão sendo comprados pelo cliente, enquanto você não digitar ou der alguma sinalização de fim da operação de leitura, o caixa tem que fazer a leitura e incrementar o somatório, somar aquela parcela ao valor total do pagamento. Eu poderia definir, por exemplo, uma estratégia para isso, eu fazer a leitura de uma parcela e repetir, enquanto esta parcela for diferente de zero, como está aqui, ó, estão vendo? Eu acumulo ela na variável soma. E aí, assim que eu li a parcela, entrei aqui no meu laço, acumulei ela, eu tenho que ler um novo valor para a variável parcela do próximo valor a ser acumulado, o próximo produto a ser registrado naquela compra. Aí veja, se você encerrou a compra, você simplesmente digita 0, o valor de parcela vai ser 0, e aí essa condição de repetição vai passar a ser falsa, né? Você não vai ter mais a condição de repetição parcela diferente de 0 como válida. Então, essa é a implementação desse programa de caixa de supermercado. Vamos também compilar e executar aqui, rapidinho. Alguns segundos aí até a compilação terminar, vamos ver. Beleza. Então vamos lá. Agora
Então eu vou digitando valores. Então veja que enquanto eu digitar valores diferentes de zero, inclusive negativos, eu posso digitar. Ele está somando. Assim que eu encerrei a inserção de valores que eu desejava, basta digitar zero, a variável parcela vai ser testada e a condição de repetição vai se tornar falsa. E aí a gente tem o valor final da operação. Reparem que para eu entrar no laço, o que eu tive que fazer aqui? E como o laço testa a variável parcela, eu tenho que atribuir algum valor inicial para a variável parcela. E aqui no caso, eu faço isso como? Fazendo a primeira leitura, ou seja, o primeiro produto, eu faço uma leitura explícita na linha 12 do código com o comando de leitura aqui, né, do CIN. Aí depois eu volto a fazer as operações de leitura dos números seguintes dentro do laço de repetição, porque aí eu vou repetir as operações de leitura enquanto justamente eu tiver lido parcelas diferentes de zero. Então, essa foi, né, a circunstância, a necessidade diante do fato de que você está usando o comando while, que ele já faz de cara o teste da condição de repetição antes de entrar dentro do bloco de comandos. Você poderia fazer uma forma diferente, né, de algoritmo para solucionar esse problema usando o comando do while. Então veja que é o mesmo problema, é o mesmo algoritmo, né, de caixa de supermercado, em que eu vou lendo preços de produtos até encerrar a listagem de produtos que o cliente quer comprar, adquirir, e isso vai se encerrar quando eu digitar o valor da parcela zero. Mas, assumindo que pelo menos um produto o cliente vai comprar, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente então trabalhar com uma implementação, no caso aqui, com o comando do while, e aí dessa forma a primeira leitura é garantida, ou seja, eu faço a leitura do primeiro valor obrigatoriamente. Essa parcela é obrigatoriamente acumulada dentro da variável soma, e aí é que eu vou, após a leitura da primeira parcela, é que eu vou fazer o teste da condição de repetição. E no caso aqui, imagine, e se o usuário já digita, né, primeiro valor como zero na parcela? Não tem problema, porque você vai somar zero de parcela com zero da variável soma, então ela vai permanecer inalterada aqui, você não vai ter nenhum valor espuro, vai continuar correto aqui o raciocínio para o problema. Então veja que, comparando, né, voltando aqui com o exemplo da soma até zero com o while, e olhando agora para a soma até zero com do while, as duas resolvem, né, as duas formas resolvem o problema. Com do while a coisa ficou um pouco, digamos assim, mais simples, um pouco mais elegante. Então, está aqui uma ilustração dessa do que comentei um pouco tempo atrás sobre o fato de que seja com while, seja com do while, a princípio você implementa a estrutura de repetição que for necessária para o seu algoritmo. A diferença vai estar às vezes digamos assim, na elegância ou na dificuldade ou né, na necessidade aí de organizar os comandos, a ordem dos comandos que você vai inserir dentro do bloco de repetição para que faça sentido aquela estrutura de repetição. Então pode ficar às vezes mais simples trabalhar com do while ou pode ser mais simples trabalhar com while, depende do problema. Isso com a prática, com o uso, vocês, claro, também vão pegando, vão aprendendo. Vou compilar e executar aqui. Vamos lá, aguardar mais alguns segundos. Aí, agora sim, temos o programa para executar aqui.
Então, eu posso ir digitando aqui, 12, 24, 928, 782, 99 e 0 para terminar, e o programa se encerrou. Aqui, aliás, eu reparei aqui que tem uma pequena, um pequeno deslize aqui nesse código, que essa variável n aqui foi declarada e ela não é necessária. Então eu vou apagá-la aqui do nosso código. Eu não estou usando variável n aqui, no caso. Deixa eu até ver, aqui o soma até zero também está com esse mesmo problema aqui, né? Também não usa a variável n. Vou salvar também aqui. Mas no exemplo aí de vocês, isso já vai estar corrigido. Então veja, aqui agora repassamos, pelos exemplos aí para entender melhor o comando do while, o comando while também em comparação, a gente já tinha visto isso no vídeo anterior, mas agora vimos também um contraponto, de um problema aqui no caso, fazer esse somatório até zero usando do while, versus fazer o mesmo somatório até uma parcela zero usando o comando while, assim como também vimos esse exemplo de loop de fim determinado, em que eu vou rodar aqui os comandos n vezes com essa variável n de entrada aqui, lida do teclado, sendo o meu controle do número de repetições. Então, esses exemplos, como eu falei, eles estão à disposição de vocês na página do curso no Aprender. E encerramos essa sessão dentro do tópico que fala sobre comandos while e do while, e claro, entendendo também o que está por trás, que é a estrutura de repetição em algoritmos para computador. E vamos encerrar por aqui o vídeo, para no próximo vídeo começar a falar sobre um outro comando que também permite a gente implementar a estrutura de repetição dentro dos nossos programas, que é o comando for. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.